De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Tem que ter um dia de conscientização de violência, né? Porque nem precisaria, né? Porque a violência não deveria nem existir. Mas precisamos ter para que as pessoas se conscientizem e ainda contra idoso. A gente estava aqui, eu falo que os bastidores são um programa à parte, a gente estava batendo um papo aqui e o Cláudio Mota estava compartilhando, eu queria que você compartilhasse com o pessoal, porque você mora em Portugal e fica aqui também, e ele estava falando um pouquinho dessa questão cultural, como que funciona, eu queria que você compartilhasse com o telespectador, Cláudio. Pois não, bom dia, muito obrigado pelo convite, a OAB se sente homenageada vindo aqui para falar. E particularmente eu que sou advogado em Portugal e aqui no Brasil, sim, sobre esse tema que é muito sério, né? É muito grave e a cada dia nós precisamos ter essa consciência de que os idosos precisam ter autonomia. A maior forma de combate à violência contra o idoso é exatamente a autonomia. Sim. Porque quando ele tem autonomia, ele passa a se autogerir. E essa autogestão é que faz com que ele se torne mais forte para essa ameaça constante que existe contra ele. Eu até te perguntei, Cláudio, e esses números têm aumentado aqui, né, em Minas Gerais, como que tem sido esse percentual? Olha, na verdade os números aumentam significativamente. Eu estava conversando com um colega aqui que está conosco, sim, psicólogo, né, também tem uma prática muito efetiva nessa atuação. A questão da violência ela se agrava porque as famílias estão deixando seus idosos à mercê de grandes quadrilhas. Recentemente nós estamos combatendo uma quadrilha em Belo Horizonte que convoca os idosos para receber quantias devidas por aposentadorias que efetivamente tenha pago, mas quando esses idosos vão a essas associações, nada mais é do que uma verdadeira artimanha para pegar o dinheiro como mensalidade dessas associações. Já existem centenas de denúncias e a semana que vem eu estarei com o Ministério Público para tentar, eu me permito não revelar o nome da associação por questão de investigação, sim, mas a tendência é que o Ministério Público vai tomar a providência de encerrar as atividades dessa verdadeira fábrica de fraudes. Absurdo. Aí eu te pergunto, Rafael, como psicólogo, como que você tem observado esse aumento e o que é mais comum dessa violência contra o idoso? Obrigado pelo convite, Carol. Falar sobre o envelhecimento é um processo que exige um conhecimento e um aprofundamento muito grande de toda a sociedade. Quando a gente pensa sobre a questão da violência, o aumento do número de denúncias e a justificativa que se apresenta para isso, muitas vezes que hoje em dia a gente tem uma conscientização maior de quem é a pessoa idosa. Sim. E, infelizmente, o maior índice de violência são acometidos por familiares e pessoas próximas a esse idoso. Muitas vezes por falta de informação, muitas vezes por expressão de uma condição que a nossa cultura mesmo se dá, que não é olhar para o idoso enquanto um ser humano. Né? Muitas vezes a gente observa situações de violências das mais diversas formas. Você tem a questão do abandono, a violência física propriamente dita, que são teoricamente os casos mais graves, mas você também tem outras esferas, como a violência psicológica, a apropriação indébita de recursos daquele idoso. Você não vale nada, você tá aí, você não serve pra nada. Denigrir a imagem daquele idoso, constranger ele em público, colocar ele em situações que vão contra o direito humano básico, né? É responsabilidade da família cuidar, atender e oferecer ao idoso condições mínimas de sustentabilização. Quando a gente observa isso na prática, o país, o Brasil, ele é extremamente grande. Então, você tem diversas regiões e diversos contextos inseridos nesse país. Um tipo de idoso, às vezes, em Minas é diferente de um tipo de idoso no Nordeste, um tipo de... Sim. Até de qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Às vezes um de 60 anos aqui tem uma qualidade bacana, um outro lá no Nordeste é bem mais...
isso pode mudar muito, qualidade de vida, educação, a forma como se observa a cultura. Talvez seja interessante sempre pensar que a responsabilidade é da família, mas todos da sociedade têm que olhar para a pessoa do idoso com uma visão diferente. Nós temos que criar sempre alternativas de cuidado em que promova, como o Cláudio mesmo citou, a autonomia. Mas a gente sabe que nós estamos inseridos em um contexto que é difícil de avaliar. Quando a gente pensa os dados do aumento da violência, a gente pode questionar muitas coisas, principalmente a efetividade do poder público em relação a isso. Hoje você tem vários meios de comunicação que vão interagir diretamente e possibilitar a sociedade de tentar resolver esse problema, mas às vezes ainda é falho. Você tem o Disque 100, você tem a promotoria do idoso, você tem a delegacia do idoso e todos eles vão trabalhar em benefício e a segurança dessa pessoa. Né? Então, esse olhar de aumento dos números é significativo, sim, mas essa violência infelizmente sempre aconteceu. Né? Acho que quanto mais apoio, quanto mais alternativas tivermos, infelizmente vamos ver dados maiores, mas a gente tem que sempre investir em educação, porque a violência se dá também por falta de conhecimento. Isso é importante. E tem alguns dados que eu queria que a gente comentasse, vou trazer essas informações que aí a gente bate um papo falando. Ótimo. Primeiro fala que neste ano, entre os meses de janeiro e março, foram registrados 22.374 crimes contra idosos em Minas Gerais. Deste número, 3.665 registros foram em Belo Horizonte. Durante todo o ano de 2017, os casos registrados no estado chegaram a um total de 93.141 casos. E, já na capital, em 2017, os registros são de 15.764 crimes contra os idosos, cerca de 16% dos registros em Minas. Como é que o senhor vê esse percentual na capital comparado a todo o estado de Minas Gerais? Olha, vamos falar de um número que também vai dizer muito sobre esses números, que é o aumento da população idosa no mundo. Sim. Em 2050, nós seremos 900 milhões de idosos no mundo. Né? E o idoso, ele está se tornando, vamos dizer, a faixa do idoso está se alargando muito. Né? Recentemente, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu faixas diferenciadas do idoso. A pessoa de 60 anos já não é mais considerada um idoso sob o ponto de vista médico, sob o ponto de vista físico. Né? Essas faixas estão alargadas. O meu médico, inclusive, eu tenho 60 anos, ele disse, olha, você já não está mais qualificado na faixa de idoso, seja porque você tem uma qualidade de vida boa, seja porque a própria Organização Mundial de Saúde alargou essas faixas. Bom, essa questão do aumento da criminalidade, do aumento do número dos crimes, da estatística, tem muito a ver com esse aumento dessa base de informação sobre os idosos. Sim. E muito a ver também com a questão cultural do país. O Brasil precisa repensar as suas formas de convívio social. Né? Nós precisamos refletir muito. Hoje é o dia da consciência da violência contra o idoso, mas nós temos que refletir contra a violência contra a pessoa humana. Nós estamos em níveis alarmantes de violência, nós estamos em níveis alarmantes e preocupantes em relação à integridade física das pessoas. E esses números têm muito a ver com a base que se aumenta. Quer dizer, cada vez mais nós temos mais pessoas consideradas idosos no mundo e por isso as estatísticas têm aumentado. Agora, se não houver uma conscientização efetiva de cada cidadão de que ele é parte ativa e atuante no processo de modificação dos comportamentos dessa sociedade, nós vamos ter esses números sempre aumentando. Então, nós temos problemas de saúde, nós temos problemas de educação, como o Rafael disse, nós temos problema da falta de consciência das famílias em relação aos seus idosos, que os abandonam à própria sorte, tiram dele o cartão, tiram dele o salário, o dinheiro, então ele perde a autonomia. Né? O principal meio e modo de combate a essa violência que se faz contra o idoso é exatamente dar a ele autonomia para que ele seja
efetivamente o autor da própria vida, né? E as famílias têm que pensar nisso. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.